Está no ar mais um episódio do podcast Eu, Rafa e Elas. E hoje, gente, com uma pessoa muito especial. Eu já estou me preparando, vocês aqui já me conhecem, que eu sou extremamente emotiva. Quem não sabe disso, sou emotiva e gosto de ser. E ela foi citada no último episódio sobre empreendedorismo. Trouxemos o Fabiano, da Sogra em Semijoias. E a sua história promete ajudar muitas mulheres e famílias a avançar. Então, com vocês, Cleo Santos! Prazer. Cleo, minha linda, eu aqui em Muritiba e Campelo, estamos muito honradas, né? Cada um vai falar por si, mas estamos muito honradas em tê-la aqui no nosso podcast, tá? E a gente costuma dizer o seguinte, aqui quem chega se apresenta. Então, fale de você, o que você quer falar? O microfone é seu. Eu quero dizer que para mim também é uma honra, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Para poder contar um pouco da minha história. Eu gosto de começar dizendo que eu sou filha de Deus, uma filha de Deus muito amada, muito querida, mãe de um filho chamado Etienne Clayton Oliveira Santos, avó de 6 netos. Uau, que lindo! Sim, sendo o primeiro Érica Fernanda, Eric Clayton, Enson Clayton, Ícaro Clayton, minha querida Elísia, que acabou de chegar, e Dona Eloá, Maria Eloá. E eu me chamo Clenilda Oliveira Santos. Gosto de ser chamada de Cleo. Ai, que bom! Porque começamos chamando de Cleo. Sim. Né? Então, aqui, Cleo, quando o Fabiano trouxe a sua história, né? Sim. Que ela começou a ser nossa também, né? Porque é uma mulher com história de vida, daquilo que a gente já conheceu e vamos conhecer mais hoje, né? Sim. Com a história de vida que você tem muito, mas tem muito para contar. Não apenas com mulheres. Sim. É porque a nossa comunicação é com mulheres, mas homens, mulheres, famílias, empresários, tem muito a te ouvir, eu tenho certeza absoluta, porque superação, determinação, garra, Sim. são dos atributos, assim, de longe que a gente já vê em você. Então, traz pra gente esse seu momento. Não é segredo, né? Você acabou de gravar um documentário. Sim. Acho que a gente pode começar por ele. Sim. Como foi o convite? Como foi a gravação? Se encontrar agora como atriz também, né? Sim. Fala pra gente. Na verdade, nossa, que prazer. Tô emocionada, viu? Eu, Rafa e Elas. Na verdade, esse podcast vai trazer para mim, para outras mulheres, aquela esperança que eu não tive lá no começo. Quando eu saí do cárcere, né? Eu passei pelo cárcere. E quando eu saí de lá, eu saí muito desmotivada. As pessoas não acreditaram em mim, desacreditaram em mim. Eu não sei se eu vou dizer para vocês que eu fui uma mulher burra, idiota. Não sei, porque a gente, quando se apaixona, a gente se apaixona de verdade, né? A gente se entrega. Mulher intensa. Né? A gente se entrega. E eu me apaixonei por um rapaz. Eu vou começar falando sobre esse amor que eu senti, um amor doentio, um amor que eu me entreguei incondicionalmente a esse homem, esquecendo de mim, da minha origem, da minha essência, do amor dos meus pais por mim, e me entreguei completamente a esse homem. E esse homem, ele era usuário de drogas. Eu sofri muita violência doméstica, sabe? Violência física, psicológica, todo tipo de violência eu sofri no meu relacionamento, no meu casamento. E eu queria me livrar disso, me libertar disso. E foi quando eu voltei à minha cidade de origem, né? Simão Dias, que foi a cidade que eu nasci. Eu fui para lá para descansar. E quando eu cheguei lá, eu me apaixonei por esse homem, do qual me envolvi com ele. Ele era usuário de droga. Eu nunca nem tinha fumado um cigarro. Eu nunca bebi nem um copo de cerveja. Mas eu me apaixonei profundamente e me entreguei. E por amor a esse homem, sem que ele pedisse, ele nunca pediu. E eu também não via violência naquele momento, porque eu estava apaixonada.
E eu já estava sofrendo violência. Porque a gente, às vezes, as mulheres, elas entendem que violência é só quando você bate, quando você machuca. Mas, na verdade, a violência já estava sendo psicológica. Porque se eu não contribuísse para que ele usasse droga, comprasse droga, ele me abandonaria. E por amor a ele, eu comecei a traficar, a vender droga, já que eu não queria usar. Porque eu não era usuária, eu nunca gostei. Mas eu me apaixonei demais por ele. Ele foi o meu único e primeiro amor. Foi um amor incondicional. Foi um amor que eu amei ele mais do que a mim mesma, mais do que o meu pai, mais do que a minha mãe. Eu esqueci de mim, da minha identidade. E aí eu me tornei uma traficante por amor a esse homem. E eu paguei um preço muito caro. Isso Muito aconteceu caro. quando, Caio? Isso aconteceu, eu fui presa no dia 14 de outubro de 2012. Eu ainda trafiquei um ano, 2011, por aí, 2011. Foi quando eu sofri uma violência doméstica aqui em Salvador e fui para casa dos meus pais descansar. E aí eu me encontrei com esse homem, me envolvi e me apaixonei por esse homem. Eu não ouvi nada do que meu pai falava, do que minha mãe falava, porque a gente... eu digo assim, a mulher, em si, quando ela se apaixona, ela fica cega de amor, sabe? Ela quer dar o melhor para ele. Tudo de melhor ela quer dar para ele. Sem olhar mesmo para ela. Não olhava para mim, para o meu filho, para os meus pais, para os meus mentores, para aqueles que me amavam de verdade. Eu não podia esquecer dos meus pais. Porque os meus pais, eles também me amaram incondicionalmente. Eu sou filha adotiva. E eu já vinha de uma infância muito sofrida. Muito sofrida. Segundo relatos, eu nunca soube a minha identidade de verdade. Porque quando eu descobri quem era a Cleo, eu fiquei sabendo que eu fui jogada no lixo. Que a minha mãe não me amou. Quando eu estava no ventre, na barriga. A minha mãe não me amou. Eu acho que ela não gostou de mim. E aí ela me abandonou. Uns Enquanto dizem... você era bebê? Sim. Forte, viu? Ainda quando criança, eu tinha acabado de nascer, ela não conseguiu nem me dar um abraço, nem me trocar a fralda. Ela já mandou dali. Alguns dizem que ela mandou me entregar a qualquer pessoa que aparecesse, outros dizem que ela já tinha um casal para dar, mas na verdade eu nunca consegui saber de verdade quem é Cleo, até hoje. Agora, Cleo, me diga uma coisa. Esse casal que lhe adotou, que no caso são seus pais, né? Sim. Que quem a gente sabe que quem Sim. cria é quem são os nossos verdadeiros pais, é quem a gente tem como referência, né? Sim. Como foi o seu convívio? Você tinha uma boa comunicação com seu pai, com a sua mãe? Como foi sua infância? Como foi a sua infância? Nossa, eu acho que foi uma das melhores, porque a minha mãe, ela é uma simples lavadeira de roupa, uma mulher negra, que sofreu muito para me criar. Dona Luzia, uma mulher linda, admirável. Ela sofreu muito, mas ela me educou e me ensinou o caminho do bem. Todos os valores que eu aprendi, que eu sei até hoje, a minha mãe me ensinou. Com pouco estudo, com pouca grana. Mas ela me educou do jeitinho dela. Isso. E o meu pai também, um simples pescador. Ele me criou vendendo peixe. E ele me ensinou também o que era certo, o que era errado. Não tinha condições de pagar escola para mim. Mas ele conseguia uma bolsa. Ele conseguia uma bolsa. E eu estudei nos melhores colégios. Só que eu era uma menina muito levada, muito marrenta. A gente, quando é criança, a gente quer usar tudo de melhor. Eu queria o melhor sapato, a melhor roupa, o melhor batom. Mas a minha mãe não tinha condições. E como eu fui criada naquele meio, no meio daquelas pessoas ricas e finas da minha cidade, eles eram conhecidos como os Barões da Praça Santa Rosa, que é o nome da praça da minha cidade, é uma praça linda. Mas o bom dali, da convivência, é que eles me criaram também, me educaram como se eu fosse filho deles. Porque não eram como os patrões de hoje. Eles me ensinavam a me comportar, a me sentar, a falar bem. Dizem que eu tenho uma boa oratória e eu acredito que seja por isso. Porque eles me corrigiam quando eu falava errado.
Na escola eu nunca fui a primeira da classe, mas em português e na oratória eu era, porque eu sempre gostei de ler. Eu sempre fui curiosa, sempre ficava perguntando tudo. Eu nunca gostei de ler, de estar em sala de aula, porque eu queria tudo logo, tudo rápido, para poder ajudar os meus pais. Eu era uma menina muito levada. E aí eu queria vir para Salvador, para São Paulo, eu queria crescer, eu queria mudar de vida. E aí eu me lembro que o meu pai chegou de uma pescaria e ele não queria que eu saísse de perto dele. Eu tinha apenas 13 anos. E eu me lembro que ele foi para a feira e vendeu todos os peixes. E ele pegou uma bolsinha de plástico, amarrou um cordão e guardou o dinheiro. Ele pendurou o dinheiro na telha e eu vi ele guardando o dinheiro. E eu fui lá e catei todo o dinheiro dele. E vim para Salvador sem que ele soubesse. Peguei minha mochila, peguei aquele dinheiro e vim para Salvador atrás de sonhos, dos meus sonhos, de trabalhar para ajudar os meus pais. E quando eu cheguei aqui, eu ainda me lembro, cheguei na rodoviária, eu nunca tinha vindo aqui, eu não sabia nem onde era Lauro de Freitas, nem tinha, mas era uma menina danada, era sabida, eu era esperta. 13 anos. 13 anos, e consegui chegar na casa dos meus tios. E eles ficaram assustados, porque eu cheguei aqui, era meio-dia, e consegui encontrar a casa da minha tia 10, 11 horas. E naquela época, Salvador era bem perigoso. O bairro como era que eu moro, que a minha família mora até hoje, era um bairro bem levado, assim. Mas, graças a Deus, tudo correu bem, tudo aconteceu bem. E meus pais conseguiram saber que eu estava aqui através da minha tia. E de 13 anos para cá, eu não voltei mais. Eu comecei a estudar aqui e já queria trabalhar. Eu sabia que eu não tinha jeito para lidar com, assim, lavar roupa do lar. Eu nunca fui uma mulher do lar. Eu nunca queria ser uma mulher do lar. Eu já queria ser uma executiva, uma artista, sabe? Trabalhar fora. E eu achava bonito quando as pessoas tinham unhas bonitas. Eu queria ter um cabelo bonito. E aí eu comecei a pesquisar, né, sobre como que eu ia fazer, como que eu ia trabalhar apenas com 13 anos. E aí a minha tia falou que eu tinha que estudar. E eu me lembro que quando eu tinha 14 anos para 15 anos, ela começou a me levar para o hotel que ela trabalhava. Ela trabalhava em hotel. E ela trabalhava na portaria. E eu já achava chique, né? Ficar no portão, atendendo o telefone, e aqueles carros passando. E eu dizia, nossa, um dia eu quero trabalhar aqui. Eu quero ser chique, igual a minha tia. Mas eu queria ser mais. Aí, quando eu comecei a passar da portaria para ir com ela lá dentro, arrumar os quartos, eu dizia, não quero arrumar quarto. Eu quero ficar onde aquela moça tá atendendo o telefone. Sempre na minha cabeça era tudo grande, tudo logo, tudo rápido, sabe? Eu queria. E quando eu tinha 16 para 17 anos, eu comecei a ir para o aeroporto. Aí eu disse, não quero ficar naquele hotel não, agora eu quero trabalhar aqui, no aeroporto. Eu vou trabalhar aqui no aeroporto. E isso sem voltar para a minha cidade. Já com 13, 14, 15, 16 anos. Com 16 anos e meio, eu fui para o aeroporto. Aí tinha um stand de revista. Quando a gente viaja no aeroporto, não tem aquelas stands que as moças chamam. E aí eu fui lá e perguntei quanto era uma revista. Aí o rapaz perguntou minha idade, eu menti, eu disse que eu tinha 17, mas eu tinha 16 e meio. Ele falou, você não quer fazer um teste aqui para você trabalhar de assinatura de revista no stand? Isso que é que eu tenho que fazer? Aí ele falou, você tem que oferecer as revistas quando passa os passageiros, você vai chamando e você vai oferecendo as revistas. Eu falei, que legal, eu quero. Mas aí a minha tia não deixou, porque ela não acreditou. Ela achou que eu ia estar no aeroporto passeando. Mas Deus, ele é maravilhoso, ele é incrível. Quando você já nasce com aquele potencial, com aquela essência, com aquela habilidade, não tem para onde correr. Eita, e aí minha tia me levou no edifício lindo, executivo, né? na Avenida 7, minha tia me levou lá. E eu vi também um estande de vendas, tinha, eu não sei se eu posso falar, mas naquela época era Baú da Felicidade, Carnês, que vendia em Kombi, sim, em Topic. E aí eu fiquei na Topic, sentada, e chegou uma moça e perguntou quanto era um carnê. Eu não era nem vendedora, eu estava curiosa para saber o que era. E aí eu olhei no carnê e eu não me lembro, acho que era 3 conto, 3, não era reais ainda. Não me lembro. E aí eu falei, ela falou, eu quero um. Eu falei, olha que legal, vendi. E o rapaz me deu a comissão. E aquilo me chamou a atenção. Disse, nossa, eu ganhei uma comissão. Te ativou, né? Já me ativou. Tem uma frase boa que diz assim, ó, nada acontece até que se venda algo, né? Assim, Cléo, deixa eu aproveitar você aqui, tá, Cléo? Mas eu vou te aproveitar bastante. Mas a gente não pode esquecer
Né, meninas? Tá todo mundo aqui, né? Atenta à sua fala. Sim. Parabéns, você tem uma oratória linda, Obrigada. né? E use bastante isso. Sim, que a gente vai obrigada. te aplaudir muito. Mas bora lá. Existe uma razão pela qual a gente está aqui e existem pessoas que nos dão a mão. Sim. Então, para essas pessoas, nós chamamos de patrocinadores. Ok. E eis o momento do patrocinador do podcast Eu, Rafa e Elas. E o primeiro patrocinador, quem é? A Sogni Joias. A Sogni tem feito um trabalho lindo, né, Cleo? Afinal de contas, o Fabiano, quando trouxe a Sogni aqui, nos deu a oportunidade de te conhecer Sim. e hoje você está aqui. Sim. Então, muito obrigada, Fabiano. Eu estou vestida de Sogni, dá para ver aqui? Ó, dá Dá. para ver aqui. Olha meu kit lindo. Procura Sogni, procura uma consultora, né, Cleo? Sim. Cleo tá aqui, atende Aracaju e região. Sim. E o site da Sogni tá aí para abraçar todas vocês, potenciais consultoras, inclusive. Mas vamos lá. Quem é o próximo patrocinador? Que pizza! Uma colega minha fez assim, Jane, quando você fala que pizza, eu já espero você chamar de queridinha. Então, nossa queridinha que pizza tá aqui com a gente desde o primeiro episódio. E parabéns, amiga, parabéns. Só tá faltando, muita gente também comenta que Vai. falta ela aqui, né, Cleo? Sim. Que eu já falou. Vai vir. Vai chegar o O dia espaço já tá aí, reservado. aqui, viu? ó, no centro, ó. Não é O só dia na que a TV, não, eu pizza... Pensei quero que na seria mesa. hoje. Olha lá, olha lá. Hoje Nossa. eu É. vim direto de feira. Isso, Cleo, cobra, Cleo. Então vamos lá. Temos aqui também. Temos 2 novos patrocinadores. Uma honra, temos 2 médicos. E aqui temos o Dr. Vitor Couto, que é ortopedista, de intervencionismo em dor. Olha que coisa mais linda, né? Alguém que se propõe a estudar, cumprir uma jornada para ajudar pessoas tirando suas dores, Aliviando sofrimento. aliviando os sofrimentos. Então, doutor Vitor, muito obrigada. É muito bom tê-la aqui. Temos também doutor Rômulo Bagano. Inclusive, eu quero falar um pouquinho da minha experiência, tá? Hoje eu estive lá no consultório, então, se vocês estiverem procurando por um nutrólogo, eu super indico, porque vale a pena. Maravilhoso o atendimento. Uma pessoa incrível. A forma como o Rômulo conduz, a estratégia dele, o plano, muito bom. Eu só tenho aqui, ó. Então, muito obrigada aos patrocinadores. Aproveito para te convidar, vou olhar para a câmera para te convidar. Seja um patrocinador desse projeto. E se você for um mentor, um amigo, um parceiro de Muritiba, já viu, né? Que quando aparece aqui, ela pede a voz e já desce mesmo os comentários. Eu É isso gosto aí. de falar da minha experiência, porque aqui eu vivi hoje. Isso é muito bom. Cedinho eu estava lá com ele. E não é à cumprindo toa, meu né, amiga? protocolo. E não é à toa que a gente fala com tanto gosto. A gente escolhe os patrocinadores para estar aqui. São pessoas que estão dentro do propósito, né? Que cumprem seus legados, que têm um legado para deixar. E tem tudo a ver com eu, Rafa e Elas. Então você vem para cá também, tá bom? E aproveitando, convida logo o pessoal, porque esse episódio promete. Isso, aproveitando, eu quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal, não segue a nossa rede social, para seguir e se inscrever lá no nosso canal. Eu, Rafa e Elas. Hoje nós estamos aqui com a maravilhosa Cleo, mas a cada episódio, pode ter certeza, você irá se surpreender. E aí dá oportunidade de outras pessoas terem acesso ao conteúdo, né, Cleo? Cleo já trouxe pra gente aqui feedbacks lindos. Feedbacks lindos em relação às pessoas que já assistiram o episódio anterior Sim. com o Fabiano, Sim. né? E olha como é Verdade. lindo, a internet tem esse poder e a gente precisa juntar poderes. É verdade. Então, a partir do momento que você se inscreve, né, você comenta, você compartilha, dá um feedback pessoal, isso ajuda toda essa atmosfera de crescimento. É verdade. Porque o objetivo daqui é esse, Sim. é fazer mulheres e famílias a avançar. E agora, quietinha, mas a mulher que trouxe a pergunta, que trouxe Cleo. Então, com vocês, Rafa Campelo. Eita, Rafa, Cleo, hein, Cleo? conversa aí com nossa Cleo. Nós estamos muito, de verdade mesmo, honradas com o seu sim, certo? Porque, por tudo que Fabiana falou pra gente no episódio que a gente trouxe ele aqui, a gente ficou extremamente feliz
e realizada de acreditar realmente em que é possível. Entende? Porque por mais que a gente idealize, que a gente sonhe, a gente saber que isso realmente acontece na prática é diferente. Sim. Entende? Então, e poder estar aqui do seu lado, sabendo do que já lhe aconteceu, sabendo da sua história, e ver esse sorriso seu no rosto, sentir seu cheiro, ver sua beleza, é gratificante demais, viu? E aí vamos lá para a minha primeira perguntinha. Ai, eu que agradeço. Eu estou muito feliz, você não tem ideia. Estou muito feliz. Que às vezes não dá nem para acreditar, né? Que está acontecendo isso. Acredite, você Mas tá vamos aqui. lá para sua pergunta. Você merece. Cleo, você foi a primeira consultora de Fabiano, certo? Sim. No início, na história dele, né? Todo aquele processo que ele explicou sobre a transição da carreira. E assim, pelo que foi falado para a gente, você foi a escolhida, não só por ele, mas primeiramente por Deus, né? Sim. Para poder você ter sido a primeira da história da vida dele. E daí o que acontece? Eu acredito que quando você recebeu esse sim de Fabiano, você já estava num nível onde você já não acreditava mais que fosse possível você enxergar o brilho da vida. Sim, é verdade. Então, como eu estou arrepiada só de fazer a pergunta, porque eu tento me colocar no seu lugar. Sim. Como que você se sentiu diante desse sim, depois de uma sequência de tantos nãos na sua vida? Tantas portas fechadas, tantas caras viradas. E Fabiano, um homem, poder chegar para você, ainda mais com a história que você contou, né? Que eu imagino. Você veio de uma decepção amorosa, você veio de uma violência doméstica. Depois, você se permitiu se apaixonar por um outro homem. Sim. E aí, esse homem te levou a toda essa história que você tem guardadinha em você. E aí, você sai. E aí, Fabiano, mais um homem para abrir a porta para você na vida. Como que você se sentiu? Enquanto você me fazia essa pergunta, está me fazendo essa pergunta, passa um filme, sabe, na minha cabeça aqui, porque tudo de bom, deixa a parte ruim para lá, tudo de bom que aconteceu na minha vida teve Fabiano. Porque quando eu saio do cárcere, como eu falei no início, eu gosto muito de vendas. Muito de vendas. Sem o empreendedorismo, eu não seria nada. Amém. Né? Assim, primeiro Deus, que foi o que acreditou em mim. Então, quando eu saio do cárcere, que eu vejo que eu não tenho oportunidade para nada, todas as portas foram fechadas. Todas. Mas para chegar em Fabiano, eu preciso dizer uma coisa a você, amado. Você acredita em Deus? Acredito. Então, quando eu saí daquele portão para cá, Deus tinha feito muitas promessas para mim. Só que ele disse assim, filha, descanse, porque elas vão ser cumpridas no meu tempo. Sabe, senti como se fosse você pegando na minha mão. Eu simplesmente só olhei e ri. E abri aquele portão com o meu alvará. E disse, seja feita a sua vontade. E eu entreguei tudo nas mãos de Deus e tomei posse. Sem cobrar, sem perguntar nada. Eu fui. E quando eu saio de lá, que eu procuro a primeira oportunidade, foram negadas. Portas, janelas, pessoas desacreditaram em mim. Eu quero aproveitar só para fazer uma pergunta. Diante disso tudo, porque eu entendo, a fé foi quem lhe moveu. Sim, né? isso que eu Foi quero quem deixar lhe bem colocou, claro, sim. quem fez você permanecer no caminho. Mas eu sei que durante o percurso existe o processo. Sim, foi muito difícil. O processo é doloroso. Mas a minha pergunta para você é, Cleo, e diante das portas fechadas, em algum momento você pensou em desistir ou cogitou, meu Deus, e a promessa? Sim. Será Muito que aquela bem colocada. promessa está de pé? Sim, muito bem colocado. Porque são questionamentos normais, né? São questionamentos que nós, enquanto estamos vivendo o processo, costumamos fazer. Porque, como você se colocou, eu poderia... você falou assim, será no meu tempo? Sim. Era no tempo de Deus, não Eu era ouvi. no seu tempo. Eu não é ouvi isso? ele dizendo no meu ouvido. Ele soprou. Eu senti a presença dele. Foi incrível. Eu senti a presença dele. Ele disse, tudo vai acontecer no meu tempo. Eu simplesmente ri. Eu só ri e esperei. Só que, como você falou, o processo, ele é muito lento e é muito doloroso. Porque eu precisava comer, eu precisava me vestir, eu precisava viver.
E não vinha nada, não acontecia nada. E aí eu respondo a sua pergunta, depois eu vou responder a sua. Tem um cemitério lá na minha cidade, tem uma praça que é chamada Praça do Cemitério. Quando eu saí do sistema, eu levei um livro para o delegado que me prendeu ler esse livro. Que esse livro eu participei de lá dentro, As Vozes, chama-se esse livro, que foram 17 internas que foram participar desse livro para contar a sua experiência, por que você está lá, o que te levou lá, e foram as mais bem comportadas. E eu levei esse livro para que o delegado lesse, porque ele acreditava em mim também. Ele disse, quando você sair de lá, me procure. E aí, quando eu saio com esse livro, a diretora olha para mim e fala, Cleo, que eu vou contar no episódio, daqui a pouco eu falo para vocês. Eu olhei assim, nossa, ela nunca me chamou de Cleo. Aí eu olhei bem assim, devagarinho. Ela disse, você não volta. Nossa, ela plantou aquilo na minha mente. Eu disse, eu não volto. Aí eu disse, eu posso lhe dar um abraço? Ela disse, pode. E ela falou no meu ouvido, eu acredito em você, você não volta. Então foi muito forte aquilo para mim. E aí eu sigo para minha cidade, para minha casa. E quando eu chego na minha cidade, no dia seguinte, eu vesti uma calça que já não estava nem na moda, mas eu não tinha roupa, ela estava com 2 buracos. A barata comeu a calça, que eu não tinha roupa para vestir. E aí eu fui parada por um policial, um PM. E a diretora falou, vocês vão ser paradas por policiais, vocês vão sofrer preconceito, não digam nada, porque o pior pode acontecer. Apenas obedeça. Eu falei, meu Deus. E aí ele, a senhora aí, pare aí. Eu só tinha 2 dias na rua. Ele falou, senhora, pare aí. Eu parei. Abra a bolsa. E eu olhei ao redor, tinha um monte de gente me olhando. E eu abri a bolsa. Ele falou, aí ele olhou e me viu na capa do livro. A senhora é artista? E eu fiquei calada. A senhora está vindo de onde? Eu disse, da delegacia. A senhora foi fazer o que lá? Eu disse, eu fui pegar o livro, que eu levei para o delegado ler, o meu livro. E aí eu lembrei de tudo que Dona Lília falou, ele pode ir. Imediatamente eu peguei um mototáxi chorando, gritando e voltei para o juiz, para o fórum. Eu fui no fórum, porque ela me pediu que acontecesse isso com qualquer uma das meninas. Quando acontecer isso, não falem nada, mas procure seus direitos. E aí eu fui ao juiz participar do que aconteceu. Quando chegou lá, o delegado que me prendeu estava lá. E eu fui pegar o livro na mão dele. E ele disse, aí Deus já estava trabalhando. Aí ele disse, o que você está fazendo aqui? Eu contei, um policial da PM me parou e mandou que eu abrisse minha bolsa. E perguntou o que tinha, ainda me chamou de artista. E ele perguntou o nome do PM e ele chamou o PM. E disse, a partir de hoje, nunca mais você parece essa mulher. Ela acabou de sair do sistema. Você tem alguma tipo assim, investigação para você estar pedindo a bolsa a ela? Você quer abrir um processo para ela? Eu disse, não. E aí eu continuei a minha vida. E foi aí quando eu fui para o cemitério me mutilar, me cortar toda. Eu entrei no cemitério com uma gilete e eu fui me mutilar. Eu peguei a blusa, levantei e fui me mutilar e veio a pergunta que ela fez. E as promessas de Deus que vão ser cumpridas. E aí eu saí de lá. E fui em um salão. Eu fui em um salão no segundo dia. No salão chamado Vício Feminino, de Luciana. Eu fui pedir para que ela raspasse o meu cabelo. Porque eu tinha um cabelo cheio, como você viu, ele solto, bem cheio, ele estava bem grudado, como se fosse rasta. O cabelo estava grudado e não tinha como eu pentear aquele cabelo. E aí eu fui pedir para ela raspar o meu cabelo. E ela, por que você quer que eu raspe seu cabelo? E eu contei toda a história a ela. Que eu tinha acabado de sair do cárcere e eu não tinha como cuidar daquele cabelo. E aí ela falou, eu tenho um salão. Aí ela, sente aqui. Aí eu fui contando a ela, isso foi 7 da manhã. E aí ela começou a pentear o meu cabelo, desembaraçar o meu cabelo. Ela falou, a partir de hoje você pode ficar aqui comigo, a gente vai fazer uma troca. Você limpa a minha casa e eu cuido do seu cabelo. Amém. E aí fiquei lá durante uns 15 dias, ou talvez um mês. Fui para casa. Aí foi quando Deus se mandou que Fabiano entrasse nesse salão. Ô, Cleo, eu fico... A gente se preocupa muito com a comunicação aqui, né? Porque ela é uma comunicação de pessoas reais, com histórias reais, com sentimentos reais. E a gente espera muito que as pessoas que estejam assistindo, elas se sintam tocadas e motivadas também a avançar.
Onde é que eu quero chegar? Naqueles momentos lá no cárcere, Sim. quando foi que você conseguiu ter intimidade com o Senhor? Porque aqui a gente fala, aqui a Ai, gente tem meu liberdade Deus. para falar sobre ele. Quando Gente, foi? Como foi? Foi logo quando você chegou? Foi um pedido? Fala sobre isso. Por quê? Para que não passe a ideia que, de alguma forma, foi como um passo de mágica, não. né? foi. Para que as pessoas entendam, olha, é possível. Sim. Como é possível, Cleo? Fala sobre Então, você. para chegar na sua pergunta, eu tenho que responder essa Uhum. dela, porque foi muito importante isso também. Nossa, eu me lembro como hoje eu cheguei, no terceiro dia eu peguei um plantão muito difícil, porque eu nunca tinha ido presa, não era o meu mundo ali, era um mundo completamente diferente. E aí as meninas foram pro banho de sol, eu não estava acostumada com aquilo, mão para trás, baixa a cabeça, levanta a mão, e aquela arma na cabeça, e eu não tava, e eu tinha medo de ir pro banho de sol, porque eu não estava acostumada àquilo. Eu tinha medo daquela arma É real, é disparar. assim mesmo, Alti? Sim, mão para trás, aí você tem que botar a mão para trás, abaixa a cabeça, se você quiser que falar, você tem que levantar com aquele uniforme. E eu não Meu estava Deus. acostumada a isso. E ali é a opressão que você sofre a todo momento. Não existe ressocialização. Ali não tem ressocialização. Mas Deus, ele é como se ele tivesse a todo momento, como se ele tivesse não. Ele estava a todo momento me dando uma oportunidade. Aí chegou Dona Estelinha, que é uma agente que ninguém gosta dela. Ela é conhecida como a pior agente. E aí ela chega na cela de uma pessoa que chegou, acabou de ser presa sem conhecer o sistema, ela me chama na grade. Clemilda, aí eu levantei a mão, porque tudo lá tem que levantar a mão. Ela desce aí da cama, eu disse, ela me deu uma Bíblia. Ela falou aqui, eu trouxe essa Bíblia para você, na frente das outras internas, porque eu senti uma hora diferente de você. Você não é bandida. Meu Deus. Nossa! lindo. Aí as meninas, ó, é Meu a Deus, queridinha, a lindo. queridinha da polícia, a queridinha. Porque tem aquilo lá dentro. E eu tenho essa Bíblia até hoje. E na Bíblia, ela escreveu um salmo para mim. E disse, o Senhor confia em ti. E eu também. Ele tem grandes promessas para você. E foi a minha única visita, foi aquela Bíblia. Eu não tive nenhuma visita Durante quanto tempo? durante 2 anos, 9 meses e 15 dias. Porque eu fui sentenciada a 8 anos. Mas por bom comportamento, eu saí menos. Aí ela me deu aquela Bíblia, eu falei, meu Deus, ela me deu. Aí comecei a ler a Bíblia. Como se fosse. Eu acabei de dizer que eu gostava de ler livros. Nossa, ali foi minha melhor amiga. Aí eu nunca fui para um banho de sol. Durante 6 meses eu não ia para banho de sol. Eu não saía para lugar nenhum. E eu estava sendo monitorada pelas câmeras e eu não sabia. Eu só lia a Bíblia. Só lia a Bíblia. E ficava na cama, fazendo os afazeres da cadeia, lavando a cadeia e lavando os pratos. Eu não tinha visita, então não tinha nada. Porque lá na cadeia você só vale o que você tem. Então não valia nada. Era apenas uma mercadoria do governo. E para que eu ganhasse uma calcinha, um sutiã, um shampoo, eu tinha que lavar o banheiro, eu tinha que lavar o chão, eu tinha que lavar os lençóis para poder eu ganhar algum presentinho. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Então é isso, foi isso que a gente ouviu. Você só teve uma visita. Sim, que foi Deus. Foi o meu único amigo. Coisa O meu único amigo. O único amigo verdadeiro que eu tive lá dentro. Eu não confiava em ninguém, só nele. Olha, Deus foi tão maravilhoso na minha vida, tão maravilhoso. Acreditem, amadas, que a minha cama ficava do lado da janela, que tem as grades. Mas deixa E que ali eu ó, conversava com ele. deixa eu te aproveitar, porque eu sou curiosa. Sim. Antes, você tinha intimidade, você já lia a Bíblia, você gostava de leitura, Sim. Ok. mas você tinha intimidade com o Senhor, de ler a Bíblia, alguma prática? Não. Porque quando a gente vai por Deus por amor ou pela dor. Eu fui pela dor. Eu lhe disse quando eu te conheci, quando eu te dei um abraço. Eu disse, eu não conhecia Deus. E que Deus maravilhoso. Que Deus incrível. Quando eu saí de lá, eu só falava de Deus, porque foi meu único amigo. Ele foi a única pessoa que acreditou Gente, em mim. olha, não sei se Entendeu? vocês, é muito poderoso estar acontecendo aqui, é muito poderoso estar acontecendo aqui. Muita confiança em Deus. Porque a gente está falando de uma mulher, de uma fé inabalável, que não tinha prática, que Sim. não tinha proximidade, que não tinha devocional.
Se Existe eu uma entendi promessa, errado, ok? se eu entendi errado, você precisa se aproximar para revelar. Ela pegou a Bíblia como um livro, como Sim. tantos livros. Mas à medida que ela começou a mergulhar, ela Foi se gerando aproximou, intimidade. ela se aproximou do Espírito Santo. Minha linda, Deus te Isso. abençoe. Sem entender, porque Parabéns. tudo que eu queria, eu não tinha amigos. Lá você não tem amigos para você desabafar, para você falar. Eu só tinha ele. E as horas que eu conversava com ele era mais à noite ou de madrugada, quando as meninas estavam dormindo. E na minha cama tinha uma janela que ela era virada para a rua. Para a rua que eu digo, eu conseguia ver um pedaço do céu. E aí eu ficava de joelhos lá, falando com ele. Deus, o Senhor está me vendo? Deus, eu não sei falar direito com o Senhor. Será que eu falo com você? Ah, eu não sei, eu acho que você me entende. Me deu uma oportunidade. Eu só queria ter uma oportunidade de sentar novamente com meu pai, de sentar com a minha mãe. Valores que eu não dava aqui Agora, fora. uma pergunta que me deixou curiosa. Durante esse processo, você passou mais de 2 anos no cárcere. 2 e mais. Os seus pais, eles não foram lhe visitar. Eles sabiam que você estava ali, mas eles não foram lhe visitar. É isso? Eles não podiam me visitar. Meu pai já tinha 88 anos. Ah. E eu já tinha perdido a minha mãe. Eu já tinha perdido a minha mãe. Eu não pude pedir perdão à minha mãe. Porque quando a minha mãe faleceu, a minha preventiva estava batida já para eu ir presa. Eu tive a oportunidade ainda de acompanhar um pouco do enterro da minha mãe. Mas a dor, o sofrimento da minha mãe, de ter perdido a minha mãe, eu não tive tempo. Então, todas as promessas que Deus me fazia e tudo que eu dizia para ele era que eu queria encontrar o meu pai vivo. Eu só queria sentar com o meu pai, almoçar com o meu pai. Eu só queria pedir perdão ao meu pai. Eu só queria dizer ao meu pai o quanto ele era importante para mim. Eu só queria dizer ao meu pai que Deus transformou a minha vida. Eu só queria dizer ao meu pai que tudo que eu fiz com ele, que ele me perdoasse pelas noites perdidas, pelos erros, pelos acertos, por todo o mal que eu tinha causado a ele. Eu não sabia que Deus era tão maravilhoso, que Deus era tão grande na minha vida. E eu pedia todos os dias, incansavelmente, e ele me fazia todas aquelas promessas. Todas aquelas promessas. E quando eu tinha 6 meses dentro do sistema, apenas 6 meses, a diretora me pediu para me tirar da cela. E eu não entendi por que ela está me tirando da cela. Porque tirar uma presa da cela é muito grave. As meninas lá dentro vão entender como se você vai caboetar alguém, como se você vai entregar alguém. Entendi. Eu poderia sofrer na volta. Sim. Se ela me tira da cadeia sozinha, sem eu estar presa, eu não poderia voltar mais. Uhum. O que eu ia fazer lá sozinha? Caboetar ela. é entregar, né? É entregar, É. falar o que acontece. Sei. Caboetar. E aí, quando eu saio da cela sozinha, aí a cadeia começa a se manifestar. Olha, o que ela vai fazer lá? Essa não volta mais, ela vai trabalhar, ela é a queridinha, não sei o que está acontecendo. E foi exatamente isso que aconteceu. Dona Lília me tirou da cela e disse, você não volta mais para a cela. Eu disse, por quê? Ela, porque você acabou de ganhar um emprego aqui dentro. Você vai ser secretária da assistente social de Dona Gessia. Eu preciso tirar você de lá para aproveitar, porque você não fala gíria e sua oratória é boa. Você vai ser secretária e assistente da assistente social. Eu falei, meu Deus. Sério? Ela disse, sim. Você tem o que lá? Aí eu disse, eu tenho nada, que eu não tenho visita, eu só tenho uma farda e o copo. Aí ela falou assim, então, essa gente vai lhe acompanhar. Aí, ou você quer entrar sozinha? Aí eu disse assim, eu posso entrar sozinha para falar com as meninas, porque eu sabia que eu não ia ser bem recebida. Eu tinha que entrar com a polícia agora. Uhum. E não pode entrar com a polícia dentro do sistema, não é bom. E aí eu falei, eu queria entrar sozinha para dar o aviso às meninas que eu vou trabalhar na casa. É sério? Ela falou, sim, você vai trabalhar na casa. E aí eu entrei pulando, correndo, meninas, eu vou trabalhar na casa, você você secretária da assistente social. As meninas, glória a Deus, porque eu já tinha um bom comportamento, já Com falava elas. bem. E lá dentro, algumas meninas já queriam me levar também para o caminho do mal, por dizer que eu falava, olha, você pode ir para tal cidade com a gente e você pode participar de um assalto, porque você já tem esse jeito Olha de isso. falar. Elas já estavam programando Uhum. Utilizar isso, como me usar a sua no habilidade crime. como uma ferramenta para o crime. Sim, e eu acredito depois que Dona Lília
não sei como elas tinham, porque se nós éramos manuteiradas, eu acredito mais que foi por isso, que quando eu saio, ela disse que eu tinha que sair dali o mais rápido possível, porque ela precisava me aproveitar. E aí eu já comecei a ver Deus agindo, e eu já comecei a agradecer a Deus, escrever cartas para Deus. Eu comecei a gostar da escrita, que eu não gostava de escrever, era como se fosse um desabafo. E lá dentro não entrava caderno, caneta, papel, essas lápis. coisas. É muito difícil entrar ali, ter acesso a essas coisas. E eu trabalhando com ela, eu ia ter acesso a tudo isso. Tanto que ela começou a comprar caneta para mim, caderno. Aqueles caderninhos, quando você vai começar a estudar, que você desenha as letras. Sim. Ela começou Caligrafia. caligrafia, assim, que até lindo. hoje minha escrita é péssima. Ela começou a acreditar em mim. E aí eu comecei a acreditar também em mim, fazer um trabalho. Meu Deus, eu vou fazer um trabalho aqui dentro do sistema com essas meninas. Eu acredito que Deus vai me mudar. E acreditando mais ainda. Aí eu já ia para a igreja. Ali ia já me fortalecendo tirava. a sua fé. Sim. Ia fortalecendo as promessas que Deus lhe fez. Sim, aí ia me fortalecendo as promessas. Eu estou doida para chegar na pergunta dela, mas eu tenho que responder. Para chegar nela, eu preciso Tá passar lindo. por esse Mas tá processo. perfeito. Tá tranquilo para vocês? Perfeito. E aí, quando eu começo a trabalhar com Dona Gessia, aí tudo já muda, porque eu já fico livre. Aí eu já não moro mais dentro da cadeia. Isso que eu ia perguntar. Você passou a morar onde? Aí eu passei a morar em outra cela, que só tinha umas meninas que trabalhavam na casa, que se chamam as meninas de confiança da polícia, no caso, né? Do sistema, Eu passo no do caso, né? sistema. Eu fui a menina de confiança dela. Tudo que eu ouvia lá, eu não Ficava podia lá. trazer para cá. Uhum. Sim. Se tivesse uma reunião, tinha que ficar ali, nomes. E quando eu ia entregar quentinha para as meninas, ou a mensagem. Mensagem que eu falo, mensagens são coisas que vocês levam da rua para gente. Shampoo, sabonete, Uhum. essas coisas. Que os Era eu que familiares fazia entregavam, isso. né? Ou quando eu ia pegar o nome das meninas para assistência social. Minha mãe tá aí, Cléo, fizeram a carteirinha. Eram coisas que eu não podia falar. E eu sentia vontade de ver um sorriso daquelas meninas, já que eu não tinha minha visita. Uhum. Eu queria tirar um sorriso e dizer para ela, poxa, sua mãe tá aí. Mas eu não podia. Eu não podia trair a confiança da polícia, porque Não era a podia. minha liberdade também que estava em jogo. Porque Não eu já podia. estava sentenciada. Eu estava cumprindo pena e a maioria não estava sentenciada. Porque quando você é sentenciada, fica mais difícil. Você tem que ter um bom comportamento, porque cadeia tem regras. E hoje eu sou muito exigente por causa dessas regras que eu aprendi lá. Entendeu? Cléo, eu tenho uma pergunta aqui, ó, vai organizando a pergunta aí, porque já estou aqui, não sabia, Ah, né? eu quero responder a dela. É isso, porque eu tenho uma pergunta porque muito é um importante. processo para vir para dela. Que eu tenho uma pergunta bem importante, porque a gente traz aqui a história com o objetivo de Sim. fazer o outro avançar, mas também, às vezes, de educação, às vezes um alerta, às vezes uma sinalização para algum projeto. Eu tenho uma pergunta que é bem importante para te fazer. Mas termina aí com o Capelo, eu vou deixar você aí com carinho com o Capelo. Eu vou perguntar dela, porque nesse processo que eu fui para o cemitério me mutilar, e eu cheguei no salão, e aí, quando o Fabiano cheguei lá procurando alguém para trabalhar com ele, aí que ela lembra de mim, Luciana, ela lembra de mim. Ela disse, eu não tenho interesse em trabalhar com vendas, mas eu tenho uma amiga que gosta de vendas e que eu gostaria que você desse essa oportunidade a ela. Eu vou te passar o número do telefone dela. E aí eu nem tinha telefone nessa época. Aí eu usava o telefone, tinha uma vizinha, de um orelhão. Aí eu dava aquele número, né? Mas não era meu telefone. Eu não tinha telefone. E aí o telefone toca, e aí não lembro se era um orelhão ou era o telefone de alguma amiga. E eu atendo. Clemilda, sim, aqui é Fabiano Dourado. Eu gostaria de te conhecer, que uma amiga sua me deu a dica que você gosta de vendas. Ah, eu gosto, mas eu não tenho interesse, não. Não, mas eu quero lhe conhecer pessoalmente para te contar como é o produto, como é que funciona. Falei, então tá bom, você tá onde? Você tá em casa, eu tô chegando da feira agora. E eu não tinha nem dente, eu não usava nem batom. Meu cabelo era cheião, como eu falei, eu usava uma polpinha, sabe? Para disfarçar assim, um chinelinho. Usava uma Polpinha. Um cocôzinho, uma xuxinha, para não saltar vou botar o legenda, cabelo. que legenda, viu? Coloque. Porque não tinha como, eu não tinha autoestima, eu não tinha por que me arrumar. E eu falei, tá bom, então tá, passe aqui. E aí ele passou, eu imaginei até um Fabiano. Meu Deus, o que esse senhor quer? Deve ser o senhor gordo, com aquelas maletas para oferecer produto.
Aí eu falei onde era a minha casa e chega, para um carro, aí desce Fabiano, todo magrinho, novinho. Eu olhei assim, eu disse, sou eu. Eu disse, é bonitinho. Olha assim, é bonitinho. Aí entrou na minha casa, aí começou a mostrar os produtos que ele trabalhava naquela época com maquiagem ainda, né? Com batons, com perfumes. Aí ele começou a me mostrar os batons lindos, e eu doida para usar aquele batom. Mas eu disse, ele passa em você, e não gosto de batom, não. Eu não sei nem passar batom. Eu disse a ele que eu realmente não sabia. Ele, não, vem aqui no banheiro da minha casa. Foi lá no banheiro, no espelho, aí passou aquele batom em mim. Ai, como você tá linda. Aí começou a falar dos produtos, mas os produtos eram muito caros. Para você ter uma ideia, um batom era R$60. E eu dizia, meu Deus, eu vou vender. E era ele falando dos valores, dos preços. E eu já pensando na pessoa. Porque o empreendedor é assim, ele está oferecendo. Aquilo já e você já começou. está pensando no cliente. Quem Aí poderia ele se falava do interessar? perfume. Aí quando ele deu o valor do kit de 360, era 390. Falei, meu lindo, eu não tenho esse dinheiro. Ele, não, mas você dá um jeitinho, meu filho, eu acabei de sair da cadeia, como é que eu vou dar jeitinho? Eu passei pelo sistema prisional, sou ex-presidiária, para começar. Eu só vendo pano de prato, porque eu consegui alguns panos de prato para vender. Eu só tenho pano de prato. Eu não tenho como trabalhar com você. Eu gostaria muito, que são produtos maravilhosos, mas eu não tenho. E ali meu sonho acabou. Porque ele pegou meu contato e foi embora. Não me deu um oi, nada, e foi embora. E aí, no dia seguinte, ele liga, já em Salvador. Ele liga, Clemilda, eu disse, oi, Fabiano. Aí ele me dê seus dados aí, seu nome, seu telefone, seu CPF, que eu vou enviar uma caixa para você. E quando você vender, você me paga. Eu falei, como assim? Você nem me conhece? Meu Deus. Você não sabe nem quem eu sou ex-presidiária. Ele, não sei, algo me disse assim, que eu preciso lhe ajudar. Uma coisa que ninguém na minha cidade acreditou em mim. Todas as portas foram fechadas. Preciso sair um baiano daqui para poder me ajudar, para você ver minha conexão com a Bahia, como é forte, ó. Aí Deus já estava trabalhando. Sergipe não quis te abraçar, mas a Bahia te abraça, entendeu? E aí ele me abraçou e ele mandou, minha filha, a caixa. E essa caixa que ele mandou era uma caixa para eu apresentar aos clientes. Menina, não é que eu vendi os kits da caixa todo? Coisa linda. Vendi o kit. Coisa Aí, linda. Fabiano, menina, você vendeu o kit? Eu disse, vendi o kit, vendi mais ainda. Aí, para começar, eu tinha vendido em 15 dias R$800. Ele, meu Deus, ela é boa de vendas. Ele começou, ela é boa de vendas. É claro. E aí foi despertando. Líder Eu fiquei nato. com ele 1 ano e 2 meses. Minha filha, quando eu comecei a ganhar dinheiro, já arrumar o cabelo, já comprar uma roupinha bonitinha, não é que a Lebel fecha. A Lebel fechou a marca. E aí, Fabiano nunca mais mandou marca, não mandava, eu ligando. E aí ele estava triste para me comunicar que acabou a marca. Como era que eu ia trabalhar? E toda a equipe dele do Rio, de São Paulo, como a Alexandra, que você acabou de conhecer, disse, gente, como é que a gente vai ajudar a Cleo? Ele não tinha onde me colocar e como me colocar. E eu já tinha ganhado gosto. Eu já estava com um pouquinho de dinheiro faltando para comprar meu portão. Imagina. Aí eu disse, nossa senhora, aí ele, foi o que ele fez? Pegou todos os produtos que ele tinha da Lebel, das amigas dele, mandou para mim uma caixa e eu fiz na época quase R$3.000 e ele me deu todo o dinheiro. E eu comprei meu portão e reformei a frente da minha casa. Ai, meu Deus. Ele Fabiano. me deu. Fabiano, Ele me meu deu Deus, esse Fabiano. dinheiro. Aí você vê, né? Aproveitar aqui, né? Você vê. Fabiano trouxe aqui um pouco da história dele. Ele até falou que não estava preparado, né, para falar, mas Ele me lá deu. naquele momento que ele cumpre um princípio, o Senhor disse: você está preparado. Olha aí, você vai escutando Sim. as histórias, olha o que ele E faz. vai fazendo É. livro, Ele não né? simplesmente, ele poderia também ter depositado dinheiro, ajudado com o dinheiro. Não, disse, Poderia. olha, você vai, toma aqui a caixa. Sim. Vendeu. Quando vendeu, Sim. Não, É seu. não era só uma questão de dinheiro, né? não ele era a questão precisava de- restaurar a dignidade Por dela. por isso, amigo, nosso parceiro, nosso patrocinador, Fabiano. de 400 para 4.000 consultoras, tá? A um estalo, né? Mas agora eu posso perguntar? Pode. Posso perguntar? Pode. Eu já estou na fila de novo. De novo, olha só, é o seguinte, e a gente tem que perguntar e vamos ser, ó, porque acreditem,
Tá acabando. Eu tenho uma não. pergunta também. Vai, Oxe, vai, Igor já fez assim a bandeira ali pra gente, assim, ó. Eu não Uma vi bandeira bandeira. amarela, uma Ele bandeira espera amarela. Um pouquinho, vai logo. Ele vai mudando as bandeiras. É o seguinte, Cléo, a gente aproveita aqui a oportunidade, muitas vezes, para passar algum conteúdo, para educar, para nos colocar como exemplo, mas também como alerta. Na sua fala, falando sobre, né, do quão foi difícil, Sim. as costas das pessoas, as costas da sociedade, não ter um programa. Fala um pouco mais. Ressocialização não existe? Não existe. Porque eu peguei uma fala sua. Eu sou a prova viva disso, né? não existe. Não existe. Não. Então, para você, o que seria ressocialização? De repente, é a oportunidade de algum líder, de algum político, pensar num projeto, algo efetivo, que converse com você. Você é uma mulher que pode contribuir. Achei lindo quando falou do livro com 17 mulheres. As Olha que vozes, oportunidade. sim. As vozes, né? Já mexeu comigo. Já gostaria de ler esse livro. Já gostaria, não. Quero ler esse livro um Sim. dia, quem sabe. Mas também validar a oportunidade que essas mulheres tiveram, né? Então, daquilo que você viveu, amada, você pode, você é legítimo que você traz. O que seria ressocialização para essa mulher que sai do cárcere? Menos julgamento. Ouvir mais. Sentar com uma mulher como Cléo, como outras mulheres que passaram pelo cárcere e conhecer a história daquela mulher. Por que você esteve ali? O que aconteceu? Foi certo o que eu fiz? Não. Mas eu já paguei. Eu paguei para a sociedade. Eu paguei. Eu não devo nada. Por que vocês vão me virar as costas? Por que vão me tratar assim? Por eu ser negra? Por eu morar em comunidade? Por eu ter passado no sistema? E a minha dignidade? E a minha moral? E a minha essência? E os meus valores? E o que eu acredito? As pessoas falam que eu sou reativa. Já ouvi muitas pessoas falarem que eu sou reativa. Mas às vezes, amada, é necessário. Às vezes era necessário ser reativa para que alguém me ouvisse, para que o meu grito chegasse a algum lugar. Porque é muito fácil julgar. É muito fácil você, como uma mulher branca, julgar. Às vezes você quer dizer que é vitimismo. Não, não é não. Sou vulnerável sim, eu choro, eu tenho minhas dores, porque ela dói. Eu costumo dizer que eu não tenho feridas, porque feridas elas machucam demais. Elas ainda sangram. Eu tenho cicatrizes. Mas foram essas cicatrizes que me fizeram ser a mulher que eu sou hoje. Acreditar em mim, correr atrás, acreditar em Deus, porque Deus está em primeiro lugar. Deus foi a minha fortaleza. Eu estou aqui porque Ele existe. Foi Ele que acreditou em mim. Ele foi a única, Ele foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Ele segurou a minha mão quando eu saí daquele sistema. Ele disse, venha filha, eu estou com você. E todas as vezes que as portas foram fechadas, eu lembrava disso. Eu saí de lá com crise de ansiedade. Eu sofro de crise de ansiedade até hoje. Eu fiquei 4 meses sem a minha mente. Eu liguei para Fabiano, me despedindo de Fabiano. Eu precisava dizer a Fabiano que eu não ia viver mais, porque eu não estava suportando mais. Mas Deus estava do meu lado. Deus estava do meu lado e Ele dizia, você não vai desistir. Eu não vou deixar você desistir de sua vida. E Ele não deixou. Eu me arrastava dentro de casa, sem conseguir respirar, com muita dor no peito, achando que ia infartar, com um peso enorme nas minhas costas, como se fosse um saco de cimento, suando muito. E o coração dizendo, acabou, acabou, não dá mais. E eu pedindo, dando a minha mão, me arrastando. Meu Deus, me ajude. Meu Deus, me ajude. E aí foi quando eu coloquei um louvor e comecei a ouvir a voz de Deus. Então é isso que eu quero. Não desacreditem. Acreditem em você. Há tempo, há esperança. Não desistam dos seus sonhos. Não desistam. Pelo amor de Deus, não deixe que ninguém, nenhuma pessoa tóxica se aproxime de vocês. Porque eu passei pelo cárcere, mas eu sou gente. Eu sou uma mulher. E outras mulheres precisam ouvir essa voz. Essa voz precisa chegar até outras mulheres. Porque muitas vezes eles tentam nos silenciar. Mas as nossas vozes não podem ser silenciadas. As nossas vozes precisam ser ouvidas. Eu, como mulher preta, é uma pauta que eu levanto muito. Nós precisamos também estar nesses lugares que você me deixou estar aqui, nesses espaços que são nossos por direitos. Legítimo, que são nossos, que a gente tem que estar aqui. Cléo, você teve sorte? Não, não foi sorte, sempre foi Deus.
sempre acreditando em Deus, para estar aqui. Eu saí de Simão Dias para vir para um evento, para conhecer vocês, para estar num podcast. Eu precisei sair de lá para contar minha história aqui com vocês em Salvador. E por que a minha cidade não me abraça? Por que vocês não me dão uma oportunidade de fala, de espaço? Porque tudo teve que nascer de novo aqui em Salvador. Vocês entendem como é forte essa ligação minha com Salvador? Porque aqui vocês me abraçaram. E onde eu queria que me abraçasse, eles não me abraçaram. Antes de terminar, eu quero deixar uma mensagem. Eu quero deixar uma mensagem antes de terminar. Você vai deixar uma mensagem olhando para aquela câmera, mas Já só vai um pouquinho. terminar? Só, minha filha. Peraí, eu tô... É isso, ó. Campelo tá na fila, vai fazer uma Bem pergunta. rapidinho. E bem rapidinho. E eu quero sim que você deixe uma mensagem E olhando eu para aquela também. câmera. Horário. Faça a sua Vamos pergunta. lá. Pai Bola, o amor na sua vida hoje, Ai, meu o Deus. que é que ele significa? Tudo. Representa? Tudo. O amor é tudo por mim. Eu estava desacreditada do amor. E Deus preparou um homem maravilhoso. Alan, eu te amo. Ai, que lindo. Te amo muito, muito obrigada. Muito obrigada por acreditar em mim. Por não desistir de mim. Quando disseram a você que eu era uma ex-presidiária. Antes de eu falar, falaram para ele. Ela passou pelo cárcere. E ele acreditou em mim. O amor ao meu filho, que eu levei comigo para o cárcere, que ele não tinha culpa. Amém. Ele não teve culpa. E eu levei ele comigo. Eu te amo, filho. Te amo muito. O amor aos meus netos é por eles que eu vivo. É para eles que eu estou aqui. É por eles que eu peço força a Deus. Muita garra a Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, universo. Obrigada, Pai. Porque foi Ele, o amor de Deus, que me salvou. Somente Ele. Pessoas como vocês. O amor salva. O amor, acredite no amor. Nós acreditamos muito. Amiga, vai deixar você fazer uma pergunta sua para Kel. pergunta, eu quero. Rapidinho. Um ponto, né, que eu quero trazer aqui, a Diane já falou sobre essa questão da gente trazer a questão do conhecimento, mas quando ela fala assim, da questão da oportunidade da socialização, olhe só como isso é importante. Como ela mesmo trouxe, ela viveu na prática, então ela está aqui trazendo para a gente a importância da gente parar para ouvir uma ex-detenta, Sim. porque olha a história de vida que ela teve, ela não conheceu a mãe. Ela foi abraçada por uma outra família, né? Então, existe toda uma história por Quer trás. dizer, E a às mãe vezes- biológica, né? a Ela mãe- teve a- acesso a uma mãe maravilhosa. ela teve acesso... mas a mãe a mãe biológica. biológica dela, no caso, foi quem passou para outra família. Mas existe uma história por trás. E, às vezes, a gente não entende os comportamentos que vai nos conduzindo. Ela Sim. falou, ela trouxe a fala dela. Ela era uma menina que... O pai Sim. e a mãe... O pai e a mãe dava direcionamentos. O que é que eu quero? Qual é o resumo que eu quero trazer? Que por trás de uma ex-detenta, como ela mesmo falou aqui, existe uma história. Então, a oportunidade da gente poder ouvir e saber qual motivo ela chegou naquele caminho, né? A importância que ela trouxe também de não entender qual era a identidade. Ou várias chaves a Cleo trouxe aqui pra gente, para que a gente aprenda, traga para a nossa realidade essa questão de você não se conhecer, você não saber qual é a sua identidade, as portas erradas que muitas vezes você se permite viver, relacionamentos errados. Então, assim, foi muito ensinamento hoje, esse podcast, várias chaves para a gente aqui que vive, né, tem um acesso com famílias, né, até dentro da nossa própria família, e para a nossa audiência. Então, Você é um Muito exemplo lindo. obrigada. É isso mesmo, você é um exemplo lindo. Cleo, então é o seguinte. Com aperto no coração. eu tenho outras Ai, com aperto no Ô, coração, gente. chegamos ao fim. Ai, né? que pena. Mas nós temos também, Muito rápido. em outra rede social, uma página Sim. que a gente pode, de repente, fazer uma live. Com olha aqui, ó, a certeza. mente É influente aqui já, verdade. pensando em coisas. Então é o seguinte, pessoal, o que a gente está dizendo não para por aqui. Você ficou curiosa também, nós vamos colocar o arroba da Cleo. Sim. Segue a Cleo, manda um direct para ela, valida a Cleo, pergunta algo que de repente a gente não perguntou, conseguiu mas perguntar. não deixa, tá? Não deixa a oportunidade de fazer algo por alguém, tá? E Cleo, seria um minutinho
para falar naquela câmera e deixar uma mensagem para a mulher que está lá do outro lado te ouvindo? Eu quero deixar. A mensagem que eu quero deixar aqui é que não julguem sem conhecer a história. Acreditem, dê oportunidade. Que nós, mulheres pretas, essas mulheres que estão saindo do cárcere, que elas sejam mais ouvidas e menos silenciadas, porque eu acredito em um país melhor. Eu luto por isso, eu acredito nisso. Então, muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada pelo acolhimento, pelo abraço. Eu quis tanto um dia um abraço desse e me negaram. Me negaram. Obrigada, Fabiano, por tudo que você fez por mim. Porque se não fosse você, eu não sei o que seria de mim. Você e Deus na minha vida foram essenciais para mim. Então, que sejamos mais ouvidas e menos silenciadas. É esse Meu pedido que eu Deus, quero. Que Você ouviu? mensagem linda. Mais Cleo, mais uma vez nós vamos fazer algo que você merece muito, Muito que são obrigada. aplausos. Muito obrigada. Muito obrigada. Todas as mulheres que estão saindo de lá nesse Muito momento, obrigada. quero dar uma oportunidade. E agora, para você que está aqui com a gente, assiste novamente esse episódio. Encaminha para uma mulher especial para a gente fazer essa atmosfera ecoar. E, claro, te convidar a ficar aqui com a gente, que no próximo episódio promete. É isso, pessoal? É isso aí. Combinado? Obrigada, meninas. Então, até. Cadê o Até o tchauzinho? próximo. Até a próxima! Tchau. Uhul!